Olá, quero trazer uma reflexão para todos a respeito da história de uma mulher que se chamava Ruth. É uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, é uma história do Antigo Testamento, muitos séculos antes de Cristo e um bom tempo também antes de Davi, o rei de Israel. A história começa na época dos juízes, houve um período de fome em Israel. E uma família de Belém, então, migra para a terra de Moabe, o país vizinho de Israel, para tentar, então, se livrar desse problema da fome. Esta família era Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. E eles vão, então, para Moabe e os moços Malom e Quilion se casam com moças de Moabe. Uma se chamava Ruth e a outra Orfa. As coisas não iam muito bem, mas na verdade as coisas ficaram piores, porque com o tempo morre Elimeleque e morre também Malom e Quilion. E fica então Noemi com as suas duas noras, então são três viúvas. E um dia a notícia de Israel chega até lá, que havia fartura, as coisas tinham melhorado em Israel, então Noemi resolve voltar para sua terra, para Belém. Ela sai então com as suas duas noras, Ruth e Orfa. A uma certa distância, Noemi insiste para que estas duas noras voltem para Moabe, porque não havia nada para ela prometer, não teria como dar mais filhos, ter filhos para que elas se casassem. E de tanto insistir, Orfa resolve voltar então, se torna então, apaga-se da história, mas Ruth tem uma decisão diferente. Há uma extraordinariedade, uma coisa bem sobrenatural nessa história, porque Ruth, eu creio que ela estava vendo alguma coisa lá adiante. Há uma visão, e eu creio que a história vai ser diferente porque ela tomou uma decisão. Neste momento, ela insiste com Noemi. E há um texto na Bíblia que diz assim: a Ruth fala para Noemi, não insista para que eu te deixe, para que eu vá, porque agora o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, onde você pousar eu pousarei, onde você for sepultado eu serei sepultado. E essa é a história. Então, para encurtar um pouquinho, só para dizer um resumo da história de Ruth, ela então vai para Belém com Noemi. No andar da história, ela se casa com um homem chamado Boaz, que é um parente do marido de Noemi, e ela vai então entrar para a árvore genealógica real. Ela se torna bisavó de Davi e vai ser então da árvore genealógica de Cristo, do Messias. Há algumas coisas para a gente destacar nesse momento de crise pela qual vai passar Ruth, né? De perdas, e ela entra de carona nessa história. É uma mulher de Moabe, muda-se para lá, uma família, ela se casa com um dos membros da família, de repente fica viúva, mas ela resolve ir para a terra prometida. Ela resolve ir para Israel. Eu queria pensar em algumas coisas a destacar nesta história para você refletir comigo hoje, nesses tempos também de crise, de muitas dificuldades, de muitas mudanças, quem sabe você está perplexo com algumas coisas. Eu queria falar primeiramente, primeiro destaque para na história de Ruth é esta decisão que ela tomou de sair da sua terra e ir para Israel. Olha, eu penso que ela foi movida pela fé. Eu penso que ela creu nas histórias de Deus e no Deus da história. Sabe por quê? A tradição oral de Israel era muito forte, ela com certeza ouviu lá as histórias de Abraão, de Isaac e de Jacó, ouviu as histórias de Moisés, da passagem do Mar Vermelho, a terra prometida, a conquista, e ela reteve isso no seu coração, isso foi bom. Então ela tomou uma decisão: eu quero este Deus que está lá em Israel. Então ela faz uma mudança na sua vida. Ela toma uma decisão tão importante na vida. E foi a decisão mais importante que mudou toda a sua história. Às vezes a gente precisa tomar alguma decisão na vida para mudar a história.
E a decisão de Ruth foi baseada numa crença, baseada não numa emoção, na vontade de estar ao lado de Noemi, mas com certeza na convicção de que ali em Israel era a terra da promessa, que era hora de mudar. A sua oportunidade havia chegado. Este é um ponto que eu quero destacar nesta história. Há alguma coisa também que eu quero destacar nesta história, porque além disto, de ter se tomado essa decisão, mas ela também, ao mesmo tempo, ela rompe com o seu passado. Ela rompe vínculos, ela faz uma mudança de vínculos, de costumes, ela abre mão dos seus deuses, dos deuses de Moabe, ela abre mão dos seus relacionamentos, ela abre mão da sua história, ela abre mão dos seus vínculos para mudar. Ela faz uma conversão. Ruth faz uma conversão de valores, de propósitos, de sonhos, de projetos, e vai de encontro. Ela vai exatamente onde está a bênção de Deus. Nesses tempos, eu creio que Deus está nos levando a alguma reflexão do que precisa mudar na gente. Do que a gente precisa romper, que costumes, que princípios, que valores, que passado. Ruth rompe com o seu passado. O que a gente precisa mudar para a gente ir a encontrar o caminho da promessa de Deus, das bênçãos de Deus. E este é um movimento que Ruth faz, ela tem um processo de conversão. Ruth creu em alguma coisa que falou no seu coração, essa terra, a terra da promessa, eu quero ir para lá. Ela faz uma reconfiguração na sua vida. Sabe, a gente precisa fazer isto sempre. Quem sabe este é o momento para uma mudança de parâmetros. Você fazer a escolha certa, você fazer a mudança que precisa ser feita. Você ter coragem para tomar um passo de fé, coragem para mudar a sua vida. Eu quero também, neste tempo, na conclusão, um último destaque eu vejo Ruth como alguém que não quer viver sob queixa, dentro do lamento, num ambiente de prostração. Sabe por quê? Noemi chega em Belém e ela é saudada com emoção pelas pessoas, mas ela disse, o meu nome não é Noemi, o meu nome é Mara. Ela está dizendo, o meu nome é amargura, eu sou infeliz, eu fui derrotada, Deus me frustrou, Deus me abandonou. E Ruth está nesse cenário de queixa, de murmúrio, de lamentação. Mas um dia, Ruth sabia que era o tempo da cega, da colheita de cereais, e ela conhecia uma lei que protegia os estrangeiros, que as espigas, os grãos que eram colhidos, que ficavam à beira do caminho, eram dos estrangeiros. E Ruth conheceu, mas Ruth não ficou prostrada. Ruth foi atrás, Ruth foi buscar a bênção, Ruth foi buscar a promessa de Deus. Enquanto em casa alguém estava lamentando, choramingando com as vizinhas, prostrada, era Noemi, a Mara, a amargura, Ruth se levanta, Ruth diz, eu vou trabalhar, e no final das contas ela vai encontrar o seu futuro marido. Ela vai encontrar com Boaz por providência de Deus, ela vai colher espigas, ela chama a atenção de Boaz por causa da sua virtude, por causa do seu trabalho, por tudo que ela fez pela sua sogra. E Deus abençoa tanto a vida de Ruth, que ela vai se casar com Boaz, vai ter um filho, e este vai ser então alguém da família de Davi. Ela se torna bisavó do rei Davi. Olha, queridos, quantas mudanças, uma simples tomada de decisão, e ela troca a queixa por iniciativa, por reinvenção, ela troca o lamento pela fé, ela se levanta, ao invés de ficar prostrada, se lamentando, ela se levanta para tomar uma iniciativa. Ela foi ao encontro do manancial de bênçãos e as bênçãos de Deus a alcançaram. Pense nisto, neste tempo de reflexão, e algumas coisas estão muito próximas de você. Algumas bênçãos podem estar muito próximas, você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma iniciativa, você precisa se levantar. A história de Ruth é uma história muito linda. O livro leva o seu nome. A história de Ruth está registrada. Quem sabe a sua história pode mudar. Os seus registros podem mudar. A configuração da sua vida, da sua história. Tome decisão. Tome decisão. Levante-se do lugar de prostração, do lugar que te oprime. Saia desse lugar que prende, amarra a sua visão, que te limita, e vá para a terra da promessa, porque o Senhor quer te transformar,
transformar a sua história, faça isto em nome de Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te abençoe muito. Tome uma decisão hoje na sua vida e essa decisão se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém.